Gente, o papo agora é sobre codependência emocional. Quem nunca projetou, demais ali nas relações e atribuiu até um peso ao companheiro, à companheira, que de repente pudesse ser considerado como algo injusto, para a gente depositar tamanha expectativa ali nos ombros do outro. E nós vamos falar sobre isso. Por que que a gente é codependente? Por que que a gente põe tanta expectativa nas relações? Por que que a gente valoriza demais os relacionamentos a ponto de depender deles para a gente se considerar equilibrado, mais feliz? Luna Doeck está com a gente, vai falar tudo sobre isso. Bom dia, Luna. Bom dia, Como vai? tudo ótimo e você? Melhor agora. Assunto importantíssimo, Porque relacionamentos é algo importante. A gente veio para cá para se relacionar, né? Exatamente, relacionamento faz parte da nossa vida, né? A gente se Uhum. relaciona o tempo inteiro, É né? isso aí. E todos esses ensinamentos, esses relacionamentos, eles têm um propósito, Uhum. que é nos ajudar a lidar com a vida, né? E quando a gente aprende a lidar com a vida, a gente se sente feliz, Uhum. né? Porque você consegue entender e trabalhar no funcionamento da nossa felicidade. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Parece que a nossa comunicação está trincada, né? Uhum. Eu quero falar alguma coisa, eu acabo falando outra coisa, a pessoa não entende o que eu falei, e aí dá aquela confusão que a gente já sabe, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante da nossa vida, porque a base da nossa felicidade tá quando a gente sente que está em sintonia com aquilo que a gente está vivendo, né? E muitas vezes na nossa vida a gente se sente incompreendido, Uhum. a gente se sente desamparado, Sim. a gente sente que as outras pessoas não correspondem às nossas expectativas. Então, assim, quando a gente fala da vida, a vida é particular para cada um de nós. Então, o que a gente tem que olhar é para dentro de nós. Como eu me sinto, quem sou eu e o que eu espero. Uhum. Então, se a gente conseguir partir desse princípio, o que eu quero da vida? Uhum. A gente vai começar a identificar o que tem dentro de mim. E na maioria das vezes, quando a gente está procurando um relacionamento, a gente faz uma lista, Um checklist, um né? checklist de tudo aquilo que eu quero que a outra pessoa me dê. Uhum. E eu deposito a minha felicidade, o quanto a minha vida é boa, naquela relação, o quanto o meu parceiro ou minha parceira cumpre os itens da minha lista. Então, o que acontece? Primeira coisa, você já até falou, é muita responsabilidade nas costas da outra pessoa, Uhum. porque a gente deposita todas as nossas expectativas na mão da outra pessoa. Agora, pensa bem, se eu não consigo me fazer feliz, como é que outra pessoa vai conseguir me fazer feliz? Então, a primeira coisa na nossa vida, gente, é a gente começar a colocar consciência. Consciência significa eu pensar naquilo que eu desejo. E aquilo que eu desejo, eu olho para aquilo e me pergunto: será que uma outra pessoa pode preencher aquilo que eu desejo? Uhum. Então, essa é a primeira pergunta para a gente começar a perceber como a gente está na vida. Porque se eu depender de tudo aquilo externo para me fazer feliz,
eu não tenho controle disso. Uhum. Então eu vou estar sempre abaixo da linha do estou bem, porque eu vou estar sempre dependendo de algo. E olha, tem uma coisa também, a gente acha que se a gente conseguir isso, a gente vai ser feliz. Aí a gente consegue isso e o que acontece? A gente quer outra coisa. Uhum. Aquilo que a gente conseguiu não nos satisfaz mais a partir do momento que a gente consegue aquilo. Uhum. Aí a gente desperta outra falta. Uhum. Por quê? Porque nada externo pode nos preencher. Ou seja, é como se a felicidade estivesse sempre na dependência de algo ou de alguém, e quando se tem aquele algo ou alguém, ainda está faltando coisas. Claro. E a gente está sempre buscando. A gente está sempre buscando no outro. Uhum. Então, quando a gente busca no outro, a gente está na contramão da felicidade. Porque nada externo pode me fazer feliz. Na verdade, claro, aqueles 5 minutos que a gente recebe aquilo... É gostoso. É gostoso, todo mundo gosta, Uhum. né? Você recebeu flores, né, do seu companheiro, de sua companheira. Puxa, que legal, tô feliz. Uhum. Mas quanto tempo dura essa felicidade? Sabe por que ela não dura? Porque a ferida, ela tá dentro de mim. Uhum. E a única pessoa que pode cuidar da minha ferida sou eu mesma. A outra pessoa, ela pode assoprar. A outra pessoa, ela pode até me amparar quando eu tô com a ferida. Mas curar a ferida, a única pessoa que pode fazer isso sou eu mesma. É um trabalho que é individual, né? Cada um que tem que olhar para as suas próprias feridas e começar a trabalhá-las, a curá-las e não esperar que uma pessoa específica entre na sua vida, né? O príncipe, a princesa ali, e traga cura para as suas feridas, porque muita gente traz isso, né, inconscientemente, aquela vontade, aquele desejo de que vai surgir uma pessoa especial e que quando ela surgir, tudo vai ser diferente, né? Exatamente. Eu percebo nesses anos todos, né, de estudo, de cursos, de relacionamentos, eu tenho percebido que a maioria de nós procura um relacionamento porque se sente só. E na verdade, nós achamos que se eu tiver uma pessoa comigo, eu vou acabar com essa solidão. E esse é um dos maiores erros. Por quê? Porque eu tenho que entender que uma pessoa que está comigo, ela vai junto comigo caminhar de mãos dadas. Então a gente caminha um ao lado do outro, mas cada um tem a sua jornada. E aí juntos a gente une forças para que um dê forças para o outro seguir a sua jornada. E na maioria das vezes, quando a gente está se sentindo sozinho, significa que eu não estou conseguindo conduzir a minha jornada. E aí eu acho que a outra pessoa vai fazer isso para mim. Ou seja, estou dando, né, as chaves ali da felicidade, da minha felicidade para outra pessoa, Exatamente. Passando para o outro. Exatamente. Aí o que acontece na maioria dos casos? Frustração. Frustração, a gente se decepciona, aquela pessoa não... Eu achei que ela ia me completar, eu achei que ela ia entender o que eu queria. E esse eu achei, ele não existe. Porque, na verdade, ninguém pode completar algo que eu sinto falta. E aí a gente ainda cai no modo vítima, né, do incompreendido, né, que a pessoa não compreende. E eu acho que também, Luna, a gente tem que ficar atento não só com a expectativa que a gente põe no outro, do que o outro vai trazer para a minha vida e tudo mais, mas também o que eu estou agregando para o outro, porque a gente olha muito o que a gente quer que o outro traga, né? Exatamente.
esse é o ponto-chave. Se a gente parar para pensar, Uhum. em nenhum momento a gente consegue perceber e se perguntar o que o outro precisa. Uhum. Porque quando a gente está na solidão, quando a gente está na falta, quando a gente quer algo do outro, a gente só está pensando na gente. Uhum. E a outra pessoa? E as necessidades da outra pessoa? E as carências da outra pessoa também? Elas não entram na conta. Você já percebeu que quando a gente se queixa, Uhum. a gente sempre está falando, mas o outro fez isso errado, o outro deixou de fazer isso, o outro abusou de mim, eu fiz isso para ele, o outro não fez. Então, esse tipo de pensamento é que leva a gente a sempre se decepcionar. Porque por mais que o outro se esforce, se a gente parar para pensar, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente recebe, É verdade. não É é? como se sempre tivesse faltando, né? Exatamente. Por Uhum. quê? Por quê? Porque cada vez que a gente recebe, nós somos um recipiente que foi criado para receber. Uhum. Então a gente sempre quer receber. Então não existe uma conta, é suficiente, eu já recebi aquilo que eu queria. A gente sempre Porque quer mais. a gente sempre quer mais. Então esse mais que a gente quer, ele é infinito. Uhum. Porque a gente veio querer tudo, sim. Então cada vez que eu recebo as flores, eu quero a caixa de bombom. Eu recebo a caixa de bombom, eu quero o carro, enfim. Isso é bom, eu preciso querer, mas eu não posso só querer receber. Porque cada vez que a gente quer só receber, eu aumento a minha falta. Uhum. Cada vez que eu quero algo e eu recebo esse algo, imediatamente eu quero outra coisa. Porque eu não consigo vincular isso a uma coisa que eu conquistei. É Uhum. sempre alguém que está me dando algo. E a nossa força, a nossa autoestima, o nosso desejo de dar para alguém é quando a gente faz algo pela outra pessoa. Uhum. Então você imagina, a gente tem um companheiro, uma companheira que a gente só cobra, Ah, fica insuportável, é né? insuportável. Que a gente também tem que se pôr no lugar do outro, né? Se você convivesse com uma pessoa que só cobrasse de você o tempo todo e demonstrasse que ela está frustrada ao seu lado, que você não atende a expectativa dela, a gente fala, gente, tá fadado ao fracasso, faliu, Exatamente, né, a faliu. relação. Essa é a questão, a gente sempre está querendo tirar de uma conta. Uhum. Então, o que a gente precisa primeiro perceber? É que a gente tem a tendência de reclamar. A gente tem a tendência de cobrar. Então, antes de mudar qualquer coisa, eu preciso perceber que eu estou nessa sintonia. Uhum. De querer que o outro me dê algo. E cada vez que a gente está nessa sintonia, a gente está mais fraco. Porque eu dependo da energia do outro para formar a minha identidade. Faz sentido? Total. Só que eu não posso depender da energia do outro para saber quem eu sou, para Uhum. me sentir feliz. Se a pessoa vai fazer aquilo que eu quero, eu vou me sentir feliz. Porque isso é uma carga muito grande que a outra pessoa não consegue carregar. Uhum. E, na verdade, as nossas expectativas, elas são muito nossas. A outra pessoa, ela não consegue sentir aquilo que eu quero. Então, ela nunca vai conseguir me preencher. Então, eu estou atrás de algo que não é real. Uma fantasia. É uma fantasia, porque ninguém pode me preencher. Um desafio é a gente começar a aprender a se preencher por conta própria, né? Exatamente. Não condicionar isso às coisas e pessoas. E você sabe o que é engraçado? Porque o sistema é feito para isso. O outro não veio me preencher. Uhum. O outro veio me mostrar que eu estou em falta, Uhum. que eu estou machucada, que eu estou
com baixa autoestima, que eu tenho essa necessidade de aprovação. Eu tenho essa necessidade de criticar para me sentir bem. É sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. E o outro, ele é como se fosse um holofote nas nossas carências. O sistema é feito assim, sabe por quê? Porque nós viemos curar as nossas carências e a gente não sabe quais são. A gente só descobre as nossas carências quando o outro nos mostra. Quando o outro não faz aquilo que eu quero, eu começo a perceber aquilo que eu quero, que a gente nem sabe. Então, assim, se eu procuro sempre aprovação, o que o outro vai fazer para eu perceber que eu estou precisando de aprovação? Ele não vai me aprovar. Então, o sistema do universo, ele é feito não para a gente mascarar as nossas carências, mas a gente enxergar elas e começar a trabalhar. Então, por que eu acho que eu estou me sentindo com baixa autoestima? Quem falou que eu não sou suficiente? Quem falou que eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer e eu preciso que o outro faça por mim? Então é essa reflexão que a gente quer fazer. E na maioria das vezes, a gente acaba aprendendo a lição pela dor. Aí a gente passa por aquele processo onde a gente se separa, onde a gente se queixa, onde a gente acaba como vítima. E como só ser vítima não resolve, a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar, é desta vítima que a gente adquire, às vezes, né, a energia para fazer diferente. Então, quantas pessoas se transformaram através da dor? Elas viram que não podiam ficar na dependência do outro. E aí elas resolveram ir à luta, olhar o que eu posso fazer diferente para me sentir bem. E é uma questão de escolha nossa, né? É uma questão de escolha. Ficar se lamentando ou tentar buscar essa melhoria por conta própria. Então, mas olha só, a gente não precisa chegar no ponto de perceber que eu estou no fundo do poço. E eu estou no fundo do poço, se a gente raciocinar bem e a gente for honesto, é porque eu depositei tudo aquilo que eu desejava na mão de outra pessoa. Eu dei o poder da minha vida para o outro. Exatamente. E aí eu me queixo a vida inteira achando que o outro é culpado por eu não me sentir preenchida. E na maioria das vezes o outro nem quis esse poder. É a gente que fica lidando, né, de mão beijada. O outro não pediu. O outro não pediu e não quer. Por quê? Porque ninguém quer carregar essa carga. Sim. É muito pesado. Então a gente não precisa chegar ao fundo do poço para perceber que a felicidade está nas nossas mãos. E é isso que a gente quer perceber. É isso que a gente quer fazer na nossa vida. Então, quando eu começo a perceber qual é o modo que eu opero e o que eu espero do outro, eu começo a retomar as rédeas da minha felicidade na minha mão e eu começo a dirigir o meu carro. E eu não preciso mais ir de carona e depender o tempo inteiro se a carona vai querer me levar ou não. Faz sentido? Total. Gente, você que está vendo aí pelo YouTube, tá? Pode deixar nos comentários desse vídeo perguntas, pensamentos sobre codependência emocional. Se quiser, pode contar para a gente seu histórico, o que você está vivendo ou viveu em relação ao assunto. Compartilhe, né, a sua experiência, que ela pode ser de grande valia, né, para o outro, para as pessoas ouvirem, né, e de repente mudar alguma coisa. Então, sofre de codependência emocional? Conta pra gente, ou superou isso, conta também como você superou, que a gente quer saber. Nós vamos reunir os comentários de vocês e trazer aqui para a Luna poder falar a respeito, tá? Agora, eu tenho uma dúvida, Luna. A pessoa que está viciada nesse tipo de coisa, de pôr ali
a expectativa da vida dela nas mãos do outro e se tornou codependente emocional, não consegue se ver sem a pessoa, né? Isso na parte amorosa mesmo, né? No afetivo, ela não se visualiza sem a pessoa, ela teme perder, ser abandonada, a relação acabar, porque a segurança ela tem, às vezes não tem família, né? A família de origem ou está desconectada e ela põe tudo ali, né? A expectativa no parceiro ou na parceira. Como lidar? O que essa pessoa precisa fazer? Então, essa pessoa, primeiro, eu acho que essa é uma situação comum Uhum. no mundo, Muito né? mais do que a gente pensa, Muito né? mais do que a gente pensa. E ela vai em todos os níveis. Então, no começo, a gente consegue lidar com essa situação. Mas como essa situação não se sustenta, cada vez mais que a gente é dependente, a gente vai ficando mais dependente. Uhum. Aí a gente vai ficando mais e mais e mais. E o que a gente precisa perceber é essa carga que a gente está colocando no outro. Porque o que acontece na maioria das vezes, Edu, é que a gente não percebe que tem essa dependência. Uhum. Essa é a questão. Não é uma dependência muito consciente. A gente acha que é normal. Eu perguntei para vários alunos o que você acha do relacionamento, o que você quer? E a maioria das pessoas falou assim: eu quero que a outra pessoa me preenche. Aquilo que eu não tenho é aquilo que a pessoa vai me dar. E aquilo que a pessoa não tem é aquilo que eu vou dar para ela. Uhum. Então, esse tipo de pensamento, ele já está corrompido, ele está fadado a não dar certo. Então, a primeira coisa, eu tenho que perceber essa minha dependência e eu tenho que começar aos poucos a diminuir a minha dependência, entrando, lidando com situações que parecem difíceis para mim. Então, as situações difíceis, elas são difíceis porque a gente ainda não lidou com elas. Uhum. Então, cada vez que a gente começa, olha, isso eu acho difícil lidar, mas vou experimentar, vou tentar. E na maioria das vezes, quando a gente enfrenta os nossos medos, eles diminuem, gente. Uhum. E cada vez que a gente enfrenta um medo e eu consigo passar por ele, eu me torno menos dependente. Uhum. Então, é começar com pequenas situações onde eu decido que agora eu quero tentar fazer por mim mesmo. E são pequenas vitórias, né? Porque isso vai estimulando a nossa autoconfiança, não é? Exatamente. Quando a gente vê que a gente consegue tomar uma decisão por conta própria, sem precisar da validação do outro, da parceira, do parceiro, que a gente consegue ir assumindo as rédeas da nossa vida, a coisa vai decolando, né? Esse é o segredo. A nossa autoestima, ela é construída de várias pequenas vitórias. Uhum. Por quê? Porque a vitória que vem do meu esforço é como eu alimentar o banco da autoestima dentro de mim. Essa é a única forma. O outro não consegue aumentar a minha autoestima. Muito pelo contrário. Uhum. Ele me mostra o quanto eu tenho baixa autoestima porque eu dependo do outro. Uhum. Então, é uma coisa, é uma engrenagem que a gente se coloca cada vez que a gente põe expectativa no outro. Então, começar devagarzinho. Puxa, eu consegui fazer isso. Eu consegui falar com aquela pessoa. Eu consegui deixar de me incomodar tanto com aquilo que a outra pessoa falou. Isso cria uma força interna. E aí sim, porque olha só, como é que eu posso dar algo para alguém se eu estou machucada? Uhum. Eu não tenho nada para dar. Primeiro eu só preciso ficar bem, né? Eu preciso cuidar da minha ferida, porque ela está doendo tanto que eu não tenho nada para dar. Então, como é que eu entro num relacionamento onde eu só quero receber? Uhum. Onde eu só quero cobrar? E isso vale para o outro parceiro. Aí, se um cobra, o outro cobra.
Não tem como a gente manter um relacionamento. E aí, pior do que tudo isso, é a gente se sentir que a gente é infeliz por causa do outro. Então, é um ciclo que nunca vai ter um final feliz. O final feliz vem das nossas conquistas. Aí sim, eu tenho um companheiro para compartilhar as minhas conquistas. Aí sim, porque aí a gente vai andando juntos. Aí é maravilhoso, porque um aprova as conquistas do outro, o outro aprova as conquistas do um, e a gente anda neste universo de mãos dadas. Isso significa ser feliz. Muito bom! Pessoal, eu quero convidá-los a acessar ao site do Cabala Center, que é o onehouse.cabala.com. Cabala com K, 2 Bs e H no final. Para quem está assistindo pela TV, está aí na tela, né, o site onehouse.cabala.com. Para você que está ouvindo aí pelo rádio, tá? onehouse.cabala.com, repetindo para você anotar. O Instagram da Luna é o @Luna_Cabala. Lembrando que Luna se escreve Louna. Você que está ouvindo pelo rádio, vai lá, siga ela, tá? Você da TV também, ó. Luna_Cabala. Tem sempre cortes interessantíssimos com reflexões valiosas para a sua vida. Luna, como que tá as coisas no Cabala Center? Nossa, a gente tem tantos cursos, Edu, a gente tem palestras, a gente tem aulas gratuitas. Você pode se inscrever no site, você vai ter 14 dias de graça e você vai acessar um conteúdo incrível. Então, eu te convido a entrar online, eu te convido a ir presencialmente ao Cabala Center, assistir uma palestra, olhar lá, a gente tem um café, a gente tem um lugar, a gente vende livros, é um ambiente maravilhoso. Alameda Franca 447, te espero lá. Muito obrigado pela vinda, adorei o papo. Eu também. Sempre reflexões valiosas. Maravilhoso estar aqui com você e com todos esses espectadores. Para você que está ouvindo pelo rádio, a gente se despede. E você que está comigo pela TV, o intervalo é bem rapidinho, a gente já volta.